Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Lógica de Programação do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou o professor Tanilson, essa é a nossa aula 14 e a gente vai falar sobre classes em Python. Bom, o objetivo dessa aula é apresentar o conceito de classes e objetos em Python e a gente vai mostrar como criar, instanciar e utilizar essas classes, além de introduzir também o conceito de atributos e métodos. Então, vamos lá? Ver como é que vai ser o nosso conteúdo programático. Bom, o nosso conteúdo programático a gente vai definir o que são classes e objetos, ok? A gente vai também definir o que é uma classe em Python, como é que a gente faz para escrever uma classe, para falar que um objeto como é que a gente faz para construir uma classe, né? A gente vai falar sobre construtor init, a gente vai falar sobre atributos de instância e métodos de instância. Vamos falar sobre a palavra-chave self. A gente vai falar como é que a gente instancia objetos e a gente vai mostrar alguns exemplos práticos. O que é uma classe? Bom, uma classe é uma estrutura que define o corpo ou de fato a estrutura de um objeto que a gente vai ter. Então, na verdade, a classe ela é um elemento genérico que a gente vai usar ela como se fosse um molde para criar vários objetos. Ela vai descrever características genéricas, né, que a gente vai chamar essas características de atributos, e vai também descrever comportamentos. Esses comportamentos são o quê? São o que a gente vai chamar de métodos. São as funções que a classe vai ter. Analogamente, uma analogia que a gente pode fazer é que a classe é como se fosse uma receita ou um molde que a gente usa para criar vários objetos. Por exemplo, vamos pensar como primeiro exemplo numa classe pessoa. O que é que uma pessoa tem? Quais são as características dessa pessoa? Você pode pensar numa pessoa como ela tendo cabeça, braço, ela vai ter cor do cabelo, vai ter cor da pele, a pessoa vai ter o CPF, um RG. O que mais que a pessoa tem? A pessoa tem idade, a pessoa tem nome. Então, tudo isso são características, são atributos da classe. E o que seriam os métodos? Os métodos seriam as funções, né? As ações que essa pessoa pode executar. A pessoa pode andar, a pessoa pode falar, a pessoa pode cantar. Então, tudo isso aí seriam os métodos da classe, ok? Bom, mas se a classe é uma forma para eu construir o objeto, o que é o objeto então? O objeto é uma instância de uma classe. O que é ser uma instância de uma classe, pessoal? Vamos pensar, a gente não pensou na classe pessoa como sendo aquele molde genérico que tem os atributos que a pessoa tem e as funções que a pessoa pode executar, que são os métodos, né, os comportamentos dela. Então, uma vez que eu seto valores específicos para essa classe, eu tenho uma instância. Por exemplo, eu tenho a classe pessoa, que tem nome e idade. Se eu chamo essa pessoa de Tanilson e falo que ela tem 35 anos, então isso aí deixou de ser uma classe, agora é um objeto. Esse objeto é uma instância particular daquela classe. Tanilson, de 35 anos, é um objeto particular da classe pessoa. Mesma coisa que eu posso pegar um outro objeto, chamar ele de Jesus, falar que ele tem 33 anos. Posso chamar aquele objeto de Maria, falar que ela tem 57 anos. Compreendeu? Em outras palavras, a classe é a forma para a gente fazer o bolo, enquanto o objeto é essa forma recheada, preenchida de forma única, de modo a preencher essa forma totalmente. Vamos fazer um exercício mental agora para a gente modelar uma classe pessoa. Quando você pensa nessa classe, você deve pensar em conceitos gerais, em características que são comuns a todos os elementos dessa classe, ok? Para nós, em particular, vamos pensar na classe pessoa como tendo somente nome e idade. Mas tudo que vocês pensar que uma pessoa tem, deveria aparecer representada nessa classe, tá? E vamos escrever um método para a classe pessoa, que é o método apresentar. Vamos no Colab ver como é que isso fica, pessoal? Vamos lá, deixei um cabeçalhozinho pronto aqui já, tá?
Aí agora eu vou escrever aqui, para declarar uma classe em Python, eu vou usar a palavra reservada class e vou falar o nome da classe na sequência que é pessoa. Quando eu coloco os dois pontos e dou um enter, o Colab já indenta aqui para mim, indicando que eu vou escrever o corpo da classe agora. Então essa classe pessoa, ela teria nome e teria idade, que a gente declarou, né? Tá bom. Aí eu vou declarar os métodos da classe agora, ó. Tem um método ali que ele tem um nome particular e que ele sempre vai ter esse nome, é o método init, que ele é o construtor da classe. O método construtor da classe, ele vai fazer o quê? Ele vai, de fato, inicializar os atributos da classe. Quem são os atributos? São nome e idade, ok? Percebam que eu coloquei a palavra reservada self. A palavra reservada self indica que eu estou me referindo a um atributo ou método que é da própria classe, ok? Por exemplo, nesse construtor eu quero falar o quê? Eu quero falar que o nome da classe vai receber esse nome que eu estou passando aqui como parâmetro para o método construtor. E eu quero falar também... Opa, digitei errado, perdão. E eu quero falar que a idade, o self.idade, vai receber idade. O que eu estou falando com isso aqui? Eu estou falando que esse atributo nome da classe pessoa vai receber o nome que eu vou passar para o construtor. E esse atributo idade, que é o da classe, que eu sei, como é que eu sei que é o da classe? Porque tem um self aqui, ó. Ele vai receber a idade que eu estou passando para o construtor. Aí vamos lá, eu acho que ele queria apresentar ainda outro método para a gente, que era um método chamado apresentar. Não era isso que tinha ali no slide? Ó, o método apresentar, eu estou passando só um self para ele, ok? Aí ele vai ter um print. O que eu vou printar nesse método apresentar aqui, pessoal? Olá, meu nome é fulano e eu tenho tantos anos de idade. Então vamos lá. Vou escrever olá, vírgula, meu nome é... Aí aqui eu vou colocar self.nome. Aí ele vai mostrar o nome que está na classe. E eu tenho... Agora eu vou escrever o self.idade, que ele vai mostrar a idade, tantos anos de idade. Vou botar um ponto. Aí beleza, agora a gente construiu a classe pessoa, tem esses dois atributos. Esse aqui é o método construtor. O construtor sempre vai ser o init, tá? O nome dele. Aí aqui vocês percebam que ele tem dois underscore antes e tem dois underscore depois, ok? E aqui a gente declarou outro método chamado de apresentar. Percebam que o jeito que a gente declara método aqui é o mesmo jeito que a gente declarou função na aula sobre funções. Ok? Se eu não me engano, foi lá na aula 12, 13 que a gente falou de funções. Como é que eu sei que essa função aqui é da classe? Porque ela está indentada junto com os outros atributos da classe. Ok? Então vamos tentar ver como é que vai funcionar isso. Agora eu vou declarar um objeto, ó, P, que é um objeto do tipo pessoa. Aí esse objeto aqui, quando eu vou chamar ele, eu tenho que passar os parâmetros do construtor. Quem são os parâmetros? Nome e idade. Então, eu vou falar aqui, ó, o nome dessa pessoa vai ser, no caso, eu vou colocar meu nome, tá? Tanilson, e minha idade, 35 anos. Dessa forma, a variável P é um objeto do tipo pessoa. Por que é um objeto do tipo pessoa? Porque pessoa é a classe que eu defini. Aí, da hora que eu passei essa classe e eu fiz isso aqui, ó, eu carreguei o construtor dela. Eu estou fazendo uma coisa chamada de instanciação. Na linha 18, eu instanciei um objeto da classe pessoa, onde o nome vai receber Tanilson e a idade 35. Então, se eu pego a pessoa e chamo o método apresentar dela aqui, teoricamente, era para ela mostrar o conteúdo desse método. Vamos rolar isso aqui para ver o que vai dar? Ver se está certinho. É para aparecer aqui. Cadê? Ela tá compilando ainda. Um minuto. Opa, deu algum erro. O que foi que ele errou? Nome, idade. Acho que não precisa disso aqui, porque eu já coloquei no construtor. Tá. Bota para rolar de novo. Aí, deu certo. Olá. Meu nome é Tanilson, eu tenho 35 anos de idade. Eu não precisava daquele nome e idade lá, porque eu já coloquei essas variáveis aqui no construtor, tá? Foi isso que tinha dado errado.
Aí percebam, eu posso mudar aqui, ó. Se eu, na hora de instanciar o objeto, eu posso chamar aqui de, sei lá, Joaquina. Joaquina que tem 12 anos de idade. Aí o que, que vai ser diferente? Olha, o construtor, na hora que o objeto foi instanciado, ele foi instanciado com outro valor para variável nome e outro valor para variável idade. Aí a mensagem que é mostrada é diferente. Meu nome é Joaquina, tenho 12 anos de idade. Compreendido, pessoal? Então vamos lá. O que, que a gente tem aqui? Ele está falando que a palavra-chave self é usada para acessar atributos e métodos do próprio objeto. Como eu falei da palavra reservada init, é um construtor. O que, que é o construtor da classe? É um método que ele é chamado automaticamente quando a gente cria um objeto. Ele serve para inicializar ou instanciar um objeto e ele inicializa os atributos desse objeto. Como eu fiz aqui com a classe pessoa, a classe pessoa, os parâmetros que ele recebia não eram nome e idade, exatamente nessa ordem, então ele carregou para a variável nome, aqui no caso João, e a idade de 30 anos. Quando chamou o método apresentar, ele passou para o objeto P, ele passou os valores que estavam carregados no objeto P. Então vamos lá. Recapitulando. Atributos são variáveis associadas a cada objeto. Métodos são funções definidas dentro da própria classe que geralmente operam sobre esses atributos da classe. Vamos criar uma outra classe agora. A classe conta bancária. Ok? Vou pedir um novo código aqui. Vamos no Colab escrever essa classe conta bancária. Palavra reservada class. Aí o nome da minha classe vai ser conta bancária. Ok? E aí o que eu faço aqui agora? 2 pontos. O que essa conta bancária vai ter? Vai ter o titular e o saldo, tá? Vou definir o método construtor aqui, ó. 2 underscore, palavra reservada init. Epa, fez um monte de coisa aqui que eu não queria. O que ele vai receber? Acho que recebe esse self, vai receber uma variável chamada titular e outra conta. É isso? Self ou saldo, titular e saldo. Perceba que a ideia aqui é eu passar o nome da pessoa e o saldo que ela vai ter inicialmente da conta. Aí aqui, ó, eu tenho os métodos depositar, sacar e exibir saldo. Então, o método depositar eu vou aumentar o saldo, sacar eu vou diminuir o saldo. E o método exibir saldo eu vou mostrar o saldo. Tá. Voltando aqui então, eu estou fazendo construtor. Então, eu vou falar que o self.titular recebe a variável titular que foi passada como parâmetro e o self.saldo recebe o saldo que foi passado como parâmetro. Tá feito o construtor. Bora para o próximo método. Próximo método é o quê? Depositar. O método depositar vai receber self e um valor. O que eu imagino que é para fazer? O método depositar ele vai pegar o self.saldo recebe self.saldo mais o valor que foi depositado. Só isso. Pronto, aqui foi diferente a sintaxe aqui, ele colocou mais igual ao valor. Método sacar agora. Def método sacar. Ele vai receber o quê? O self e o valor que ele quiser sacar. Aí o que a gente tem que fazer? Aqui parece que ele colocou um desvio condicional para ver se o valor que quer sacar é menor do que o saldo que tem na conta. Faz sentido. A não ser que o cara tenha aquele limite cheque especial, né? Ele não pode sacar um dinheiro que ele não tem na conta. Então, bora fazer um desvio condicional. Se o valor que o cara quer sacar for menor ou igual que o self.saldo, aí eu deixo ele sacar. E o que eu faço? Eu faço self.saldo recebe self.saldo menos o valor que foi sacado. E eu vou passar uma mensagem aqui, ó. Saque efetuado com sucesso.
Saque efetuado com sucesso. Só para ficar bonitinho. Eu vou colocar ainda um else aqui. Porque se o valor que ele quer sacar não for menor que o saldo da conta, quer dizer que ele quer sacar um dinheiro que não existe. Aí eu vou passar uma mensagem de saldo insuficiente. Opa, saldo insuficiente. Ok? Tá bom? Tem mais algum método para implementar? Acho que tem um método exibir, né? Saldo. Como é que é o nome? Exibir saldo mesmo. Exibir underscore saldo. Aí esse método, acho que ele não precisa receber nada não, é só para mostrar o valor da variável. É só uma mensagem, ó. Então vamos lá. Print, aí eu vou falar o que? Eu vou falar o titular. Aí eu vou passar o nome do fulano, que é titular, né? Self.titular. O titular fulano, no caso vai ser a pessoa que está o dono da conta, né? Possui saldo de, sei lá, botar aqui self.saldo tanto, vou escrever bonitinho, né? Que nos reais a gente escreve assim, tantos reais, ponto. Legal, tá pronta. Vamos só recapitular o que a gente fez. Classe conta bancária tem dois atributos, titular e saldo. Esse método init, o método construtor, eu falei que o atributo titular vai receber o valor da variável titular que está passando e o atributo saldo recebe essa variável saldo. Construtor da classe. Sempre esse mesmo nome. Aí eu venho para o método depositar. Está fazendo o quê? Ele pega o saldo da conta e adiciona o valor que foi depositado. Método sacar. Verifica se o valor que está querendo ser sacado é menor ou igual que o saldo da conta. Se for, subtrai, passa a mensagem que o saque foi efetuado com sucesso. Caso contrário, fala que o saldo é insuficiente. Método exibir saldo só fala o valor do saldo da conta. Tá, então vamos botar essa classe para funcionar. Eu vou chamar a variável C, que ela é um objeto do tipo conta bancária. É conta bancária, né? Isso, que a gente criou o objeto aqui, ó, conta bancária. Conta bancária, aí eu tenho que passar o nome do titular e um saldo. Eu vou passar meu nome como titular, Tanilson. E meu saldo vai ser, eu vou botar um saldo bem bonito. Vou botar o saldo de R$ 87.563,21. Aí eu vou chamar aqui, ó, conta C. Agora eu posso usar os métodos dela. Vou chamar o método exibir saldo. Pá. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar essa conta C e eu vou depositar. Então tem 87 mil e balalau. Vou depositar mais 3.500,79 centavos. Tá, aí eu vou mandar exibir saldo. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou mandar sacar. Sacar, quanto é que eu vou sacar? Eu vou primeiro tentar sacar um valor que não tem na conta. Se ali eu tinha 87, adicionei mais 3.500, foi para 90 e poucos, vou tentar sacar 115 mil reais. 115.801,35 centavos. Aí é para ele passar a mensagem que não tem o saldo. Aí eu vou exibir o saldo. Aí agora eu vou sacar um valor que tem. Sacar, vou tentar sacar, sei lá, 35 mil reais. 35.478 reais, ponto, sei lá, 15 centavos. Aí por último vou exibir o saldo. Vamos ver o que, vai acontecer quando eu executar esse código? Pupi. Aí parece que eu exibir saldo aqui deu problema, hein? O que foi? C.exibir saldo. Exibir saldo. Uai, tá bem definido. Qual que é o problema? Exibir saldo. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Exibir saldo tem alguma coisa errada.
O que foi? Deixa eu ver, vamos de novo. Ah, não, aqui, ó. Uai, o titular possui saldo de tanto. Uai, qual foi o problema aqui nesse exibir saldo? Executou. Ah, acho que foi no sacar. Que ele era para mostrar o saldo insuficiente. Ah, pronto, entendi. É por causa dessa vírgula aqui, ó. Ele pensou que era outro parâmetro, não é? Tem que ser um ponto, porque o valor é ponto flutuante. Bora executar de novo. Aí. Primeiro depósito que eu fiz, 87.500 e balalau. Ele passou essa mensagem aqui, ó, no exibir saldo. O usuário titular Tanilson possui saldo de 87 mil e balalau. Aí eu depositei mais 3.500 e mandei exibir de novo. Aí, ó, 87 mil mais 3.500 deu esse 91 mil e balalau aqui. Tentei sacar os 115 mil. Aí ele passou a mensagem de saldo insuficiente. Exibiu o saldo. Você não pode sacar 115 mil. Você só tem 91 mil na conta. Aí eu falo, então me dá só 35 mil que resolve meu problema. Aí depois que eu saquei o 35 mil, ele passou a mensagem de saque efetuado com sucesso. Na hora que eu executei a mensagem de exibir saldo, ele mostrou meu último saldo. Molezinha, hein, pessoal? Vamos lá? Então agora a gente tem prática de programação. Essa prática de programação eu vou pedir para vocês criarem uma classe chamada aluno, com os atributos nome, curso, nota 1 e nota 2. E vocês escreverem os métodos. Primeiro, método construtor, que inicializa as notas com 0, né? Nota 1 e nota 2 inicializadas com 0. E para também inicializar com o nome de curso, o nome da pessoa e o curso dado pelo usuário. Adicionar uma nova nota. Esse método ele vai sobrescrever a nota que tiver, né? Se eu adicionar nota 1, adicionar nota 2. Dois métodos. O método calcular a média, que ele vai pegar a nota 1 mais nota 2, dividir por 2. Se a média for maior que 7, maior ou igual, né? Pode falar que o aluno foi aprovado. Se a média for menor que 7, fala que o aluno está de exame final. E um último método para exibir os dados do aluno. Segundo exercício de prática de programação, para vocês criar uma classe chamada retângulo, com os atributos largura e altura, e escreverem dois métodos. Primeiro método, para calcular a área, só vai fazer largura vezes altura. Segundo método, para calcular o perímetro, que é 2 vezes largura mais altura. Considerações finais. A gente estudou hoje classes de objetos em Python. A gente aprendeu como declarar classes e como instanciar objetos. A gente aprendeu também a utilizar as palavras reservadas init e self para chamar tanto o método construtor como para acessar atributos e métodos, respectivamente. E a gente treinou um pouquinho de prática de programação. Existem muitos outros tópicos interessantes que vocês ainda vão estudar a respeito de classes e objetos. Vocês vão estudar coisas como encapsulamento de dados, herança, polimorfismo e muitos outros tópicos bem interessantes relacionado ao que a gente chama de paradigma de orientação ao objeto ou paradigma de programação orientada ao objeto POO. Todo o material e código da aula, pessoal, está disponível para vocês no Colab da aula, que eu vou deixar o link aqui no slide e tem o link também para vocês na rota de aprendizagem. Desejo bons estudos e até a próxima.